Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre teoria de ligações e complexos. E nessa aula número 4 nós vamos continuar falando sobre a teoria do campo cristalino e hoje nós vamos focar nos fatores que podem alterar o valor de 10dQ. Então nós temos que prestar atenção em alguns fatores que vão afetar o valor de 10dQ. Eles podem afetar de modo a aumentar ou diminuir a força do campo e tornar o complexo de campo forte ou o complexo de campo fraco. São quatro fatores. O primeiro deles é a carga do centro metálico, a qual período esse átomo metálico pertence, a geometria de coordenação e a natureza dos ligantes. Então vamos lá. Então a primeira situação é a carga do metal. A carga do metal pode influenciar de forma a atrair mais os ligantes para si, já que na TCC nós estamos considerando os ligantes como sendo cargas pontuais negativas e os metais cargas positivas no centro do complexo. Quanto maior for a carga positiva, mais vai ser atraído as cargas negativas, né? Então aqui nós temos dois exemplos, um com o centro metálico com carga 2+, outro com carga 3+. E aí o de carga 3+, ele é menor, porque as ligações serão mais curtas, uma vez que os ligantes são mais atraídos a essa carga 3+ no núcleo, tá? Trazendo isso para a realidade, nós temos aqui o hexaácido, trazendo para exemplos palpáveis, exemplos reais, nós temos aqui o hexaácido cobalto 2. Então, cobalto no centro em carga 2+, e vejam aqui, as ligações estão na ordem de 2,1, 2,05 angstroms, ou 0,21 ou 0,205 nanômetros. Quando nós pegamos agora um exemplo de cobalto carga 3+, aqui temos o hexamino cobalto 3, as ligações já estão mais ou menos um angstrom menor do que a do complexo de cobalto 2. Né? Então aqui elas estão na ordem de 1,96, 1,97 angstroms. Para explicar isso, eu trouxe aqui alguns desenhos esquemáticos sobre a interação dos orbitais D com os ligantes. Os orbitais do íon de carga configuração 2+, eles são um pouquinho maiores do que de íon 3+, tá? A diferença não é muito grande. A diferença é grande quando sai de carga 0 para carga +1, de +1 para +2, depois vai diminuindo. E aqui nós temos o seguinte, com a carga 2+, os ligantes eles se aproximam sim dos orbitais DZ2 e DX2-Y2, mas com o íon de configuração 3+, essa atração devido à diferença de carga ser muito grande, né, o ligante ser muito mais atraído, sobrepõe essa diminuição do tamanho dos orbitais devido à contração do raio atômico. Sendo assim, os ligantes eles estão mais próximos aos orbitais, interagem ainda mais com esses orbitais EG de simetria EG, né? E aí eles aumentam de energia. Se eles aumentam de energia, para compensar o C2G, tem que diminuir de energia também, culminando numa situação que aumenta bastante o valor de 10dQ. Para mostrar esse exemplo, eu trouxe aqui o valor de 10dQ desses dois complexos, e o hexaaqua cobalto 2, o 10dQ vale 8.400 centímetros a menos 1. Centímetros a menos 1 é uma unidade de energia. E o hexamino cobalto 3 vai para 16.750, ou seja, quase que dobra o valor da 10dQ do complexo de carga 2+. Tá? Simplesmente porque íons de carga 3+ atraem muito mais os ligantes do que íons de carga 2+. O segundo fator que aumenta o valor de 10dQ é o período do metal. Quanto maior for o período do metal, maior vai ser a interação metal com ligante, porque ele tem um raio maior. Se ele tem um raio maior, os orbitais já estão prontamente disponíveis para interagir com os ligantes. Desta forma, os metais do segundo e terceiro período de transição, eles tendem a ser sempre complexos de campo forte. Como exemplo aqui, trouxemos três metais da mesma família. Então aqui temos o cobalto, que é da primeira série de transição, o ródio e o irídio.
O cobalto aqui, o valor de SDQ dele, nós vimos no slide anterior, 16.750 centímetros a menos 1. O ródio, ele tem 27.000 centímetros a menos 1 de valor de 10DQ, enquanto que o irídio é 32.000. Então percebam que vai sempre aumentando, tá? E isso é comum em todas as famílias, tá bom? Desta forma, 27.000 e 32.000 são valores de 10DQ muito grandes. Então esses complexos desses metais do segundo e terceiro período, eles tendem a ser todos de campo fraco pela própria separação do 10DQ devido ao metal pertencer a essas duas famílias, tá? Esses dois períodos. Então aqui temos o que está acontecendo. Então o complexo com metal de um período menor, existe interação com os ligantes, sim, mas o aumento do período aumenta o raio demais, então os ligantes interagem muito mais que esses orbitais. Desta forma, o que acontece é um aumento da energia do EG e do T2G significativamente. O terceiro fator que altera o valor de 10DQ é a geometria de coordenação do metal. Então nós estudamos os valores de 10DQ em relação ao campo octaédrico. Quando nós vamos para os outros metais do espinélio, o espinélio tinha um metal em geometria octaédrica e outro em tetraédrica. Então vamos analisar a tetraédrica aqui agora. Em campo tetraédrico, nós podemos analisar aqui os ligantes marcados em bolinhas cinza e os orbitais D aqui marcados em orbitais verdes, e é possível perceber que nenhum deles tem interação legal com o ligante. Então, já podemos perceber que o valor de 10DQ para o tetraedro não vai ser tão grande assim. Mas antes disso, vamos analisar as funções quadráticas. Nós chegamos aqui no grupo TD, que é o grupo que mostra os objetos tetraédricos, que os orbitais dz2 e dx2-y2 continuarão sendo degenerados, assim como o dxy, dxz e o dyz também. Só que a simetria muda. Eles, ao invés de ser EG, como é o caso do octaédrico, que é apenas letra E. E o T2G, agora aqui, né, é apenas T2. Isso porque o G vem da presença do centro de inversão na estrutura octaédrica. Já no complexo tetraédrico, nós não temos mais centro de inversão. Então, a letra G não existe nesse grupo TD. Então, esses dois aqui, dx2-y2 e dz2, serão, na geometria tetraédrica, eles serão de simetria E. Lembrando, né, letra minúscula, porque as letras aqui são em maiúscula no grupo de ponto, e quando a gente fala dos orbitais, letras minúsculas. E esses aqui serão os orbitais de simetria T2. Aí vamos analisar agora qual que vai ter provavelmente mais energia e menos energia. Se nós analisarmos o DZ2 e o DX2-Y2, os orbitais eles estão aqui, ó, no centro da face desse cubo. E os ligantes do tetraedro eles estão aqui em vértices opostos. Então esses orbitais eles estão no meio aqui entre uma ligação na diagonal entre os ligantes, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui com o DZ2, ele está aqui no meio dessas duas ligações aqui, né, nessa direção aqui na diagonal. Já esses orbitais de simetria T2, eles estão aqui entre os vértices, então eles apontam para a aresta do cubo. Então esse orbital está razoavelmente próximo desse ligante. A mesma coisa vai acontecer com os outros três, já que eles são degenerados. Além disso, esses ligantes aqui, eles interagem um pouquinho com todos os ligantes, né? Enquanto esses aqui interagem muito pouco com poucos desses ligantes. Dessa forma, então, os orbitais de simetria T2 serão os que têm maior interação com os ligantes e vão aumentar de energia. E os de simetria E vão diminuir de energia. É o contrário do que a gente via para o campo octaédrico. Então, como eu falei, nenhum orbital interage bem com os ligantes, mas os orbitais de simetria T2 interagem um pouquinho melhor. Então, o campo tetraédrico separará os ligantes, os orbitais D do campo esférico em T2 e E. E a diferença entre os dois será o ΔT.
Comparativamente com o ΔO, o ΔT é muito grande. Isso porque o campo octaédrico gera uma situação em que os ligantes interagem mais com os orbitais de simetria EG. Para efeitos de comparação, a separação das energias dos orbitais E e T2, que é o ΔT, ele é 4 nonos, aproximadamente 50% do valor do separação do T2G e do EG no campo octaédrico. Dessa forma, todos os complexos tetraédricos serão de campo fraco. Não vai ter período, não vai ter ligante e nem carga que vai conseguir fazer esses campos aqui aumentarem a ponto de ficar igual ao do octaédrico e ter ligante de campo forte. Tá bom? Então, complexos de geometria tetraédrica serão sempre de campo fraco. Apesar disso, nós podemos calcular a energia de estabilização do campo cristalino para os complexos tetraédricos, só que nós temos que excluir a opção de campo forte. Vamos direto para a situação de campo fraco. Então aqui nós temos o complexo de ferro com carga 2+, ligados a 4 brometos, o tetrabromido ferrato 2, que tem configuração eletrônica terminada em argônio 3d6. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, que eu vou apresentar aqui. Em seguida, nós vamos redistribuir os elétrons orbitais A e T2. Como a diferença de energia é muito pequena, é campo fraco, nós vamos preencher um em cada um dos orbitais e depois vamos ir preenchendo caso seja necessário. Então, fica desta forma. Aí o último elétron não coube, né, não teve um orbital específico para ele foi emparelhado e emparelha-se sempre no orbital de menor energia. Da mesma forma, a separação do baricentro para o T2 vale 4 dQ, só que lá no campo tetraédrico a energia do baricentro ao T2G valia 4 dQs negativos, porque estava abaixando de energia, aqui está aumentando. Enquanto que a diferença do baricentro para o orbital de simetria E vale agora menos 6 dQ. Tá? Então a energia de estabilização do campo cristalino vai ser 3 elétrons em orbitais de simetria E, que agora tem 6 dQ de estabilização, mais 3 elétrons em orbitais de simetria T2, que tem 4 dQ de aumento de energia, mais uma energia de emparelhamento, menos situação inicial, que são 6 elétrons no baricentro, 6 vezes 0 de energia, mais uma energia de emparelhamento que já existia inicialmente. Então, a energia de estabilização do campo cristalino vale menos 6 dQ. Agora, para o tetraclorido cobre 2, o cobre tem 27 elétrons, então fica a configuração eletrônica igual do argônio 3d9. Então aqui nós temos os 9 elétrons orbitais D. Em seguida, como é campo fraco, vamos distribuí-los todos antes de começar a emparelhar. A energia de estabilização do campo cristalino fica sendo 4 elétrons orbitais E, então 4 vezes menos 6 dQ, mais 5 vezes, que são 5 elétrons orbitais T2, 4 dQ positivo, mais 4 energias de emparelhamento, menos 9 elétrons, aqui contém um errinho, 9 elétrons no baricentro, mais 4 energias de emparelhamento na situação inicial. Então a energia de estabilização do campo cristalino na situação vale menos 4 dQ. De novo, valor de dQ é apenas 1/10 dessa separação aqui. Tá? É uma quantidade de energia que vai depender do campo. Para cada campo, 1 dQ tem uma certa quantidade de energia que vale 1/10 dessa separação. Ok? Então, apesar de estarmos analisando um campo tetraédrico aqui agora, podemos sim falar em valores de dQ. E para finalizar, nós temos a quarta possibilidade de alterar o valor do 10dQ, que é a natureza do ligante. Então, alguns ligantes aumentam o valor de 10dQ e outros alteram muito pouco, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Para o íon ferro, quando nós temos 6 ligantes água, né, nós temos que o valor de 10dQ, que é a separação entre o EG e T2G, vale 120 kJ por mol. Já quando vamos para 6 ligantes cianeto, esse valor é de 390, aumentou bastante.
Isso é o que se espera com a TCC, já que são interações eletrostáticas. Se o ligante tiver carga negativa, ele vai ser mais atraído pro centro metálico, né? Vai ter uma interação mais forte, consequentemente o valor da SDQ tende a aumentar. Já quando a gente analisa para o ferro 3+, é possível fazer uma comparação agora. Vamos colocar o íon cloreto. Quando o ferro está ligado a 6 cloretos, o valor de SDQ é de 130. Quando a gente coloca 6 moléculas de água, o valor é de 170. E vai para os 6 cianetos, vai para 420. Então a tendência entre a água e o cianeto foi a mesma do ferro 2. Mas por que o cloreto, que tem carga negativa, mudou tão pouco o valor do 10DQ do íon ferro? Então a TCC tem alguns problemas aí, principalmente com relação aos ligantes. Em relação aos metais, a tendência continua sendo igual. Para ferro 2 e ferro 3, em relação ao 10DQ com a água, é de 120 para 170. Então aumentou a carga, aumenta o valor de 10DQ. Para o cianeto a mesma coisa, de 390 passou para 420. Então agora falta explicar por que alguns ligantes, mesmo sendo neutros, aumentam o 10DQ mais do que alguns ligantes são carregados negativamente. Já que em teoria ligantes carregados negativamente serão mais atraídos pelo metal e deveriam ter uma interação, uma ligação mais curta e consequentemente teriam que ter também uma interação melhor com os ligantes, separando mais o EG do T2G. Então, isso aqui são dados observáveis. A TCC falha nesse ponto. O que a TCC não explica, então, é o porquê que ligantes neutros, alguns deles, têm valor de 10DQ nos seus complexos maior do que recarregados negativamente, e por que alguns, inclusive de carga maior, como o sulfeto e o óxido, S2- e O2-, têm valor de 10DQ maior do que alguns que têm carga apenas -1, como o cianeto e o nitrito. A natureza do ligante merece ser melhor estudada, que é o que a gente chama de série espectroquímica, mas antes de chegarmos à série espectroquímica, vamos estudar como determinar o valor de 10DQ experimentalmente, que é o intuito da próxima aula. Então, até lá, pessoal!